claro que eu estou falando do carro. Bem que vocês gostariam que o modelo fosse uma garota muito sexy, não é? Mas o tempo daquelas fotos já era, bem como as oficinas desorganizadas. Hoje, os veículos incorporam a mais alta tecnologia e os profissionais de serviços são altamente especializados. Exemplo disso é a carroçaria do Vectra, que foi projetada por computador para ter esse formato aerodinâmico super moderno que contribui para reduzir ruídos provocados pelo vento e otimizar o consumo de combustível. Nesta instrução programada, vamos remover os principais componentes da carroçaria. Então, fique de olho bem aberto para fotografar cada etapa, começando pelo para-choque dianteiro. Com um Torque Beats, retire os parafusos laterais inferiores. Solte os parafusos superiores do acabamento da caixa da roda. Com um saca-pino, retire os pinos das travas do acabamento da caixa da roda, as porcas e retire-as. Com um alicate, remova os pinos das presilhas inferiores e remova-as. Com um Torque Beats, remova o parafuso interno superior. Solte os parafusos e retire a grade dianteira. Desconecte os faróis de neblina, remova os parafusos superiores junto ao farol e remova a moldura para-choque. Aproveitando que estamos com o para-choque removido, vamos retirar o paralama dianteiro. Inicie retirando os parafusos superiores, os inferiores, o acabamento de espuma e o parafuso interno. Remova o paralama, desencaixando do farol e puxando-o para trás. Desconecte a mangueira do lavador do para-brisa. Marque a posição do capô para a posterior montagem. Remova os parafusos de fixação do capô e, com o auxílio de outra pessoa, remova-o. Remova os limpadores do para-brisa, as porcas e a guarnição do defletor de água. Retire o defletor de água e remova as travas dos amortecedores. Agora, basta removê-los. Solte os parafusos, desloque o farol para a frente juntamente com a lanterna. Solte os conectores e remova o conjunto. Se necessário, retire o isopor. Remova o acabamento interno do retrovisor e o conector. Feito isso, remova os parafusos de fixação e retire o retrovisor de seu alojamento. Como vocês viram, tecnologia também significa simplicidade. Olha, até eu conseguiria remover todos esses componentes. E para instalar, também é tudo muito simples. Basta inverter a sequência da remoção. Agora que nós já estamos aqui na parte traseira da carroçaria, vamos aproveitar para desmontar alguns componentes. Com um Torque Beats, remova os parafusos laterais inferior e superior do para-choque. Agora, com outro Torque Beats, remova os parafusos traseiros e remova as porcas plásticas. Desconecte a luz de licença e remova o para-choque. Observe que junto com o para-choque é montado um protetor de isopor contra impacto. Desconecte o chicote da trava elétrica no interior do compartimento de bagagem. Solte a presilha do chicote da carroçaria e remova o acabamento do braço da tampa. Marque a posição dos braços em relação à tampa. Remova os parafusos do braço. Pronto. Agora, basta remover a tampa com o auxílio de outra pessoa. Abra o compartimento de primeiros socorros. Retire o macaco. Desloque o painel de acabamento interno. Desconecte o chicote. Solte os parafusos de fixação e remova o motor.
Retire a tampa traseira da lanterna. Solte as porcas de fixação. Desconecte o chicote e remova a lanterna. Observe que para substituir as lâmpadas, não há necessidade da remoção da lanterna. Basta desencaixar o suporte. Para instalar a lanterna e todos os componentes vistos na parte traseira, basta seguir o processo inverso da remoção. Agora que você já conhece alguns segredos do novo Vectra, vamos fazer o teste da apostila. É rápido e a gente volta já já. Pronto, estamos de volta com mais novidades. Remova o acabamento do descansa-braço. Remova o parafuso de fixação e remova a tela de acabamento do tweeter, o parafuso e o interruptor de controle de acionamento dos retrovisores. Remova o acabamento em delta do retrovisor e o parafuso de fixação. Remova o acabamento da maçaneta interna, desconectando os chicotes. Solte os parafusos inferiores do painel de acabamento da porta. Remova o painel, liberando as suas presilhas e puxando-o para cima. Desconecte as presilhas do chicote elétrico da porta. Remova o plástico de proteção, solte os parafusos, desconectando-os. Retire os alto-falantes. Remova a maçaneta interna. Com um torque bits, remova o parafuso do trilho guia do vidro e remova os parafusos de fixação da fechadura. Remova o parafuso do liame, o botão trava e o liame acionador. Desconecte o chicote e retire a fechadura. Solte as porcas, retire o suporte com o cilindro e remova a maçaneta externa. Com uma furadeira e broca, retire os rebites. Desconecte os chicotes, remova a máquina do vidro e remova o vidro pelo lado externo da porta. Como você viu, são muitos componentes, porém nada difícil. Há um toque. Ao manusear o painel, procure estar com as mãos limpas para não sujá-lo. Agora, vamos fazer a mesma operação com a porta traseira, que apresenta pequenas diferenças. Os procedimentos para a remoção dos componentes das portas traseiras são os mesmos da dianteira, com exceção do interruptor de acionamento do vidro, cuja remoção é bastante simples. Uma diferença é o sistema de proteção de abertura das portas por crianças, que também pode ser acionado pela chave de ignição. Para a montagem dos componentes e os painéis das portas, basta seguir o processo inverso da remoção. Em seguida, vamos aproveitar a porta aberta e remover os bancos. Remova a cobertura e com um torque bits, remova o parafuso de fixação do cinto de segurança ao banco e os parafusos do trilho. Desencaixe o chicote do tensionador do cinto de segurança. Desloque e retire o banco. Levante o assento do banco e remova as travas elásticas do pino de articulação. Remova os pinos e os assentos. Utilize um torque bits para remover os parafusos de fixação dos encostos nas dobradiças. Remova os parafusos de fixação dos cintos junto ao suporte central. Com uma chave de fenda, libere as argolas elásticas dos encostos e remova-os. Na desmontagem, observe que os encostos possuem uma trava no compartimento de bagagem que não permitem o seu rebatimento. E para a instalação dos encostos e bancos, faça como sempre. É só inverter os procedimentos da remoção. Bom, agora vamos ver como se remove o forro moldado do teto. Remova parcialmente as guarnições de portas e as luzes de teto. Desconecte os chicotes. Remova as alças do teto, soltando os parafusos de fixação e desconecte os chicotes. Remova os sensores ultrassom e solte os chicotes. Retire as sombreiras,
e desconecte os chicotes. Remova os parafusos dos suportes das sombreiras. Remova as coberturas de acabamento das colunas dianteiras e das colunas centrais. Solte os parafusos dos cintos de segurança das colunas traseiras. Remova a cobertura de acabamento. Remova as travas elásticas na parte traseira do teto. Solte os parafusos do painel de controle do teto solar e desconecte o chicote. Agora, retire a guarnição de acabamento do teto solar e remova o forro moldado com o auxílio de outra pessoa. Para instalar, você já sabe, basta seguir o processo inverso. E aproveitando que retiramos o painel de controle, vamos remover o conjunto do teto solar e seu motor. Solte o conector do motor, os parafusos de fixação e remova-o. Remova as mangueiras dos drenos e solte os parafusos de fixação do teto solar. Agora é só remover o teto solar com o auxílio de outra pessoa. Bem, nem é preciso dizer como é feita a instalação. Então, vamos remover o console central do Vectra com transmissão automática. Porque o console da transmissão manual você já conhece e muito bem. Inicie removendo as tampas de acabamento central e dos acabamentos laterais. Solte os parafusos, desconecte os interruptores de acionamento dos vidros e travas e remova a cobertura. Desloque a capa do freio de mão. Solte os conectores do acendedor de cigarros e remova o console central. Olha aí, a instalação foi tão fácil quanto a remoção. Aliás, você também não vai encontrar dificuldades para remover os carpetes. O primeiro passo é remover os bancos e o console, conforme já vimos. Acompanhe a sequência. Remova a soleira das portas, desencaixando-as de suas travas. Com esta operação, já é possível a remoção da parte traseira do carpete. Aqui, na parte dianteira, após remover o extintor, retire as porcas e os parafusos das coberturas laterais dianteiras. Em seguida, remova o conector do módulo do airbag, retire o cabo, a trava de fixação no suporte e desloque-o. Solte os parafusos de fixação da alavanca de câmbio e retire o conector do sistema antipatinação. Solte os parafusos do apoio do console e retire-o. Remova o parafuso e retire a caixa de distribuição do ar para a parte traseira. Solte os parafusos e remova os acabamentos inferiores. Retire as arruelas plásticas abaixo da almofada e remova a parte dianteira do carpete. A instalação, você já sabe, assim como o processo de remoção dos bancos dianteiros e o acabamento superior das colunas e soleiras. Então, vamos remover os cintos e os reguladores. Após ter passado o cinto pelo acabamento superior, solte o parafuso e retire o acabamento. Remova o acabamento inferior da coluna. Remova a tampa inferior na parte externa da coluna e solte a porca de fixação do mecanismo do cinto, retirando o conjunto. Remova o acabamento superior externo da coluna, retire as porcas de fixação e o regulador do cinto de segurança dianteiro. Retire o parafuso de fixação do cinto ao assoalho. Desencaixe o acabamento de carpete e remova o mecanismo do cinto. A instalação desses componentes não apresenta segredos, bastando seguir o processo inverso. As próximas operações também não requerem malabarismos especiais, pois vocês já conhecem a remoção dos componentes da parte traseira. Então, vamos continuar. Basta remover as porcas plásticas que fixam o vidro lateral e retirá-lo. Desloque a cobertura do brake light.
pelo interior do compartimento de bagagem, libere as travas do porta-pacotes, afastando-o. Desconecte o chicote do brake light, passando pelo porta-pacotes e remova-o. Fácil, não? Agora, vamos remover o motor do compartimento de bagagem. E para facilitar a visualização, vamos remover a tampa do compartimento. Desconecte o liame que liga a fechadura ao cilindro. Com um torque bit, remova os parafusos da fechadura. Desconecte o chicote do motor e com a mesma chave, remova os parafusos que fixam o motor. Remova o motor e a fechadura. Bem, depois de tudo isso que nós vimos, só fica faltando o para-brisa, cujos procedimentos estão na fita sobre vidros colados. Qualquer dúvida, basta dar uma olhadinha para fazer o serviço no maior capricho. Afinal, você tem nas mãos um carro de primeiro mundo pertencente a um cliente muito exigente. Mas eu estou tranquilo e vou ficar ainda mais depois que você responder ao questionário geral e enviar ao departamento de treinamento de pós-vendas. Aí, você garante o seu selo e a sua concessionária garante a satisfação do cliente. Este é o objetivo da instrução programada e o seu também.